assim seja. Boa noite a todos e a todas. Boa noite. É sempre uma alegria para mim vir aqui para o Humberto de Campos, mas eu queria fazer uma pequena ressalva para a minha amiga Rosângela. Não é o centro que tem que me agradecer. Na verdade, sou eu que tenho que agradecer ao centro pela oportunidade de trabalho. É uma obrigação, é um dever nosso contribuir com o movimento espírita, contribuir com a humanidade de alguma forma. E a forma que atualmente eu estou tendo para colaborar com o movimento espírita é através dessas atividades das palestras públicas. Eu fico grato pela oportunidade de auxiliar e colaborar. E tratar de um tema que nós vivemos isso todos os dias. E por isso ele é tão importante. Não é algo que nós vamos falar de teoria, de algo abstrato, é algo que a gente experiencia desde quando nós reencarnamos e voltamos em um seio familiar. Dentro desse processo de ensino e aprendizado que nós estamos envolvidos, nesse momento da nossa vida maior, porque sabemos que somos espírito imortal e que transitamos em momentos diferentes na vida espiritual e na vida corpórea. Nós sabemos que no mundo espiritual a gente também adquire bagagem, a gente também adquire conhecimento, a gente passa por processos de aprendizado, nós recebemos instruções dos espíritos mais adiantados do que nós, para que a gente, tendo a oportunidade de reencarnar, voltar a essa esfera de trabalho de educação que é o planeta Terra, a gente possa colocar em prática aquilo que a gente aprendeu no mundo espiritual. Aquilo que a gente se comprometeu a realizar, aquilo que a gente se comprometeu a melhorar na nossa vida e na vida das pessoas que estão ali ao nosso redor. Na obra de André Luiz, psicografado por Chico Xavier, os espíritos superiores deixam bem claro que há toda uma organização e uma preparação para uma nova encarnação. É feito um planejamento. E dentro desse planejamento está a escolha da família em que nós vamos ser inseridos. Quem serão os nossos pais, quem serão os nossos irmãos, os nossos parentes, para que a gente chegue nesse mundo corpóreo num reduto onde nós possamos encontrar ali pessoas que vão nos proteger e nos conduzir nessa vida corpórea. E é por isso que nós reconhecemos na família essa importante estrutura social e espiritual que é organizada por Deus e pelos benfeitores para nos dar condições de darmos seguimento a esse nosso projeto de evolução espiritual. E ela é uma base muito importante para todos nós, porque são os primeiros vínculos que nós desenvolvemos nesse plano corpóreo, são com essas pessoas, é com a nossa família corporal, nossa família de sangue chamada. São eles que nos ensinam a andar, são eles que nos ensinam a falar, são eles que nos dão as primeiras noções de moral, as primeiras noções do que é o certo, do que é o errado, que nos dão um encaminhamento, um direcionamento para que a gente possa crescer e se tornar um homem, uma mulher, uma criatura do bem, para o bem. E a gente vive, a gente cresce, a gente interage com outras pessoas, mas no fim do dia
a gente sempre volta para aquele mesmo núcleo. A gente faz tentativas, a gente tenta alçar voos, mas na hora que o bicho pega, no popular, a gente volta para o seio da nossa família. É para lá que a gente corre quando as coisas dão errado, é a eles a quem recorremos quando há algum entrave, alguma dificuldade. E a gente pode perceber que ao longo aí de uns 20 anos para cá, essa importante estrutura social vem sofrendo transformações profundas e as suas estruturas estão ficando cada vez mais abaladas. Muitos problemas que nós estamos podendo observar, dificuldades vividas pelas pessoas, elas encontram, às vezes, explicações nessa desorganização da família, nessa desestruturação, nessa falta de vínculos familiares. São pais abandonando filhos, são filhos relegando seus pais, são pessoas que habitam no mesmo edifício, numa mesma casa, dividem ali o mesmo espaço, mas não conseguem mais conviver, não conseguem mais estabelecer conexão, não conseguem mais estabelecer e fortalecer esses laços que a consanguinidade traz para nós, mas não conseguem mais estabelecer laços de amor. E grande parte dessa dificuldade, dessa desestruturação dos vínculos familiares é decorrente de problema de comunicação. O mundo moderno tem imprimido uma velocidade muito grande no viver das pessoas. Esse mundo que nos reclama cada vez mais o nosso tempo, o nosso esforço, a nossa energia, para que a gente consiga, de alguma forma, ter uma vida material confortável, que a gente consiga ter uma casa boa, que a gente consiga ofertar para os nossos familiares ali um mínimo de condições dignas de alimentação, de vestuário, de lazer. Reclama muito tempo, muita energia para que a gente esteja aí no nosso trabalho, nos nossos estudos, e a gente tem deixado de lado essa parte importante das nossas vidas, que é o fortalecimento dos vínculos familiares. Se a gente for analisar, a maioria das pessoas trabalham 8 horas por dia. A ciência recomenda que se durma 8 horas por dia, que seria o sono ideal para você recuperar suas energias. De um dia de 24 horas, 2/3 está sendo ocupado com outras coisas. Se a gente ainda considerar que fora essas 8 horas de trabalho, ainda tem os deslocamentos, que você pode perder aí mais 1 hora, às vezes até 2, e as pessoas nos grandes centros perdem às vezes 3, 4, 5 horas do seu dia só se deslocando de casa para o trabalho. Tem gente em grandes centros que acorda às 3 da manhã para pegar 2 ônibus para conseguir chegar no trabalho às 7. Trabalha até o fim do dia, pega mais 2 ônibus e consegue chegar em casa às vezes 10 da noite. Essas pessoas não conseguem mais conviver com a sua família, não conseguem mais dialogar, dividem o mesmo espaço, mas são estranhos, porque não interagem mais. Os contatos olho a olho, cara a cara, os diálogos, eles agora estão sendo por mensagem de texto, por ligações no WhatsApp, por videoconferência. E nós estamos perdendo a capacidade de nos comunicar, mas essencialmente nós estamos perdendo a capacidade de nos conectar com a nossa família.
Isso tem causado um grande problema, porque se antes nós tínhamos a nossa família como ali o nosso porto seguro, eram as pessoas a quem nós iríamos recorrer num momento de dificuldade, num momento de uma dúvida, eram as pessoas que nós iríamos seguir como exemplo. Os nossos familiares estão precisando recorrer a outras figuras, estão precisando recorrer a outras pessoas, elegendo outras pessoas como figuras que devem ser seguidas. E como a vida está tão corrida e a gente está imerso, grande parte dela nas redes sociais, principalmente as nossas crianças e os nossos jovens, e até mesmo nós adultos, estamos acompanhando muito mais esses chamados influencers, e eles estão fazendo mais parte da nossa vida do que nossa própria família. Nós estamos absorvendo mais um conteúdo dessas pessoas que não estão tão preocupadas em nos transmitir valores morais, que não estão tão preocupadas em saber como nós verdadeiramente estamos, se estamos bem, se não estamos bem. E nós estamos perdendo a nossa família para os outros. Nós estamos perdendo a capacidade de olhar no olho do outro, de dizer o que nós sentimos, porque nós não nos sentimos mais seguros e confiantes de expor as nossas fragilidades, porque a nossa família não é mais o nosso porto seguro. A gente não conhece profundamente mais as pessoas que moram conosco. Está faltando na gente despertar e entender que nós precisamos resgatar o poder de acolher o outro em nossas vidas. Às vezes, os nossos filhos, o nosso marido, a nossa mulher, ela está passando por um momento de dificuldade, por um momento de aflição, está com dores emocionais, ela está fragilizada, e ela quer conversar, quer desabafar, mas tem medo de externar o que está sentindo, porque ela não sabe se vai ser ouvida pelo seu companheiro, pelo seu filho, pelo seu familiar. Porque as pessoas estão enfiadas na televisão, nas telas, nos smartphones, estão interagindo umas com as outras mecanicamente. A pessoa até fala e a pessoa só diz sim, é mesmo, mas não dá a atenção que aquela pessoa está querendo, para que ela se sinta acolhida, que ela se sinta ouvida, e que ela saiba que pode contar com aquele seu familiar para aquela sua dificuldade. E assim se perde a oportunidade de comunicação, de dialogar. E as conexões vão cada vez mais se enfraquecendo, porque nós não estamos mais ofertando o nosso ouvir. Nós não estamos mais tendo a caridade de parar a nossa vida, parar o que nós estamos fazendo, para ouvir o que o outro está dizendo, para sentir o que o outro está sentindo, ter o comportamento que tanto se fala aí de empatia. Nós não damos espaço nas nossas vidas. A gente não quer perder tempo com o problema alheio, com a dificuldade do nosso semelhante. A gente não quer ouvir ele. A gente não quer parar para entender o que é que ele está passando, para entender qual o sentimento que ele tem naquele instante, qual é a sua fragilidade. E como nós vamos poder ajudar alguém, como nós vamos poder
exercer o amor e a caridade cristã que nós dizemos ser, se a gente não consegue identificar o que a pessoa tem, qual é a necessidade dela. Os nossos filhos têm medo de falar com a gente. E faço um recorte aqui para dizer que às vezes esse medo é da própria personalidade da pessoa, que tem dificuldade de se expressar, que tem dificuldade até de entender os seus próprios sentimentos, de não conseguir ainda perceber o que está passando na sua vida, mas ela sabe que tem algo ali, um desencontro, um desacordo, mas não sabe bem. E quando ela vai recorrer a alguém, em tese mais experiente, essa pessoa não lhe dá atenção, não lhe dá ouvidos, não lhe dá acolhimento, não lhe dá colo. Porque nós estamos ficando egoístas para olhar só para nós, querermos resolver os nossos problemas e nos esquecendo de que nós somos integrantes de uma família. De que nós só estamos aqui hoje porque tiveram pessoas que nos deram apoio, que nos ouviram, que quando nós estávamos ali dando os primeiros passos, tropeçando, cambaleando, estendiam a mão, entendiam a nossa necessidade e nos conduziam ali para que a gente pudesse se fortalecer, amadurecer e conseguir dar passos firmes. E a gente, da memória curta, apagada pelo egoísmo e pela vaidade de querer ser melhor do que os outros, estamos negando aos nossos familiares a caridade de sermos suporte uns dos outros. Se nós não dermos ouvido ao grito dos aflitos, se nós não dermos a eles a abertura da porta para que eles cheguem até nós, trazendo suas necessidades, suas angústias, essa pessoa vai se perder das nossas vidas. Talvez a gente até não tenha recursos emocionais, financeiros, materiais para ajudar aquela pessoa com a necessidade dela. Talvez não tenhamos. Mas se nós ao menos pararmos para ouvir a sua história, para ouvir a sua queixa, nós já vamos ter feito um mínimo de caridade, a caridade de dar a devida atenção àquela pessoa. Ela vai se sentir ouvida, ela vai se sentir acolhida, e ela vai dar um primeiro passo de alegria, de refrigério na sua alma, de dizer: alguém olhou para mim, alguém ouviu, parou para ouvir o que eu estava dizendo, alguém se importa comigo. E muitos dos nossos jovens estão passando por problemas gravíssimos de ordem emocional, porque não estão sendo ouvidos, não estão sendo acolhidos. Na fase difícil que é desse período de amadurecimento das suas emoções, do amadurecimento do próprio conjunto orgânico, neurológico, onde ele está buscando se autoconhecer, se autoperceber e se reconhecer como pertencente a uma sociedade, a um grupo. Ele não consegue encontrar no seu primeiro grupo, a sua família, esse sentimento de pertença. E aí ele se isola, ele se fecha, porque a porta da família estava fechada para ele. E ele vai em busca de outros grupos, de outras famílias. E aí reside um grande perigo, porque ele pode encontrar más influências na sua vida. Pessoas que vão dar atenção a ele, mas com uma intenção de se beneficiar dele, não beneficiar ele. Então é por isso que nós precisamos
refletir muito sobre como nós estamos nos comportando perante a nossa família, se nós entendemos que nós somos parte de uma engrenagem, de um conjunto, se nós entendemos que somos espíritos numa caminhada e que uns dependem dos outros para o progresso, que os mais adiantados precisam auxiliar os que ainda estão atrasados na sua caminhada, os que ainda estão necessitando de mais conhecimento. Se nós entendermos esse encadeamento que existe entre as pessoas e as coisas, nós vamos perceber que nós temos uma função nessa cadeia, nós somos um elo dela. Se nós fomos ajudados até aqui, precisamos também nós ajudar. E não é porque hoje eu estou na condição de filho que eu não tenho uma responsabilidade para com os meus demais parentes, porque eu também posso ajudar, eu também posso ensinar os meus pais, os meus irmãos, os meus tios, porque eu também tenho a contribuir com as minhas vivências. Mas eu preciso estar atento para os sinais que essas pessoas dão para mim, para os ouvir, para ter atenção, para dar a elas atenção. Como eu vou conseguir ajudar alguém que não consegue manifestar o que ela está sentindo? Mas eu posso acolhê-la, eu posso acalmá-la, eu posso simplesmente olhar nos seus olhos e dizer: eu estou aqui. Você pode até dizer: eu ainda não sei como lhe ajudar, mas eu estou aqui, do seu lado, para lhe ajudar. Se você não sabe como melhorar, e se eu também não sei como fazer para melhorar, vamos atrás de quem saiba, vamos buscar ajuda e vamos juntos, porque esse é o nosso papel. Se nós nos reconhecemos cristãos, se nós nos reconhecemos como integrante da família universal que Jesus estabeleceu quando disse: nosso Pai que está nos céus, é nossa missão, é nossa função ajudar o nosso semelhante, cumprindo o ensinamento que Jesus nos deu. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o teu próximo como a si mesmo. Lembram do quem é minha mãe e quem são meus irmãos, que Jesus disse quando estava numa casa reunido com seus discípulos e muitas pessoas que estavam ali em busca de Jesus, e a sua mãe e seus irmãos chegam do lado de fora, não conseguem entrar, e os discípulos dizem: Jesus, tua mãe e teus irmãos estão lá fora, querem falar contigo. Jesus olha para aquelas pessoas, olha nos olhos dela e diz: quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Em verdade, vocês são minha mãe e meus irmãos, porque todo aquele que faz a vontade do meu Pai é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Jesus estabelece aí uma diferença entre a parentela corporal e a parentela espiritual. E se nós reconhecemos a existência dessa família espiritual e fazendo parte dela, nós precisamos viver essa parentela espiritual, ajudando uns aos outros. E uma maneira simples, fácil e que está ao alcance de todos, porque não demanda nenhum esforço de ordem material, é esse ato do acolhimento, da predisposição, de você se colocar à disposição do outro, ao menos para o ouvir, ao menos para o receber, ao menos para estar com ele naquele momento de dificuldade. Emprestar os seus ouvidos para que ele possa falar, para que ele possa externar o que lhe consome por dentro.
psicólogo famoso, não me recordo o nome agora, disse: a fala dissolve a angústia. As pessoas, ao falar, elas extravasam a emoção que tem pesado na sua alma, porque ela vai elaborando ali. Para conseguir falar, antes ela pensa. Para conseguir externalizar, ela precisa primeiro organizar suas ideias, e isso ela vai acomodando seus sentimentos, suas emoções, e às vezes até entendendo o que realmente ela está sentindo, o que ela realmente está passando. E você, com o singelo ato de doar o seu tempo, a sua atenção, os seus ouvidos para ouvir o outro, está contribuindo grandemente para com a vida daquela pessoa. Isso fundamenta o trabalho espírita, que é amplamente realizado desde o início do movimento espírita, do atendimento fraterno, que não é terapia psicológica, mas é terapêutico, porque ajuda as pessoas. É um espaço onde a pessoa se sente segura, confortável, para colocar para fora o que lhe angustia. Dizer das suas dores, suas angústias, suas dificuldades, coloca os seus sentimentos ali à tona, e o atendente fraterno não faz outra coisa que não seja ofertar àquela pessoa o remédio mais extraordinário que nós temos à nossa disposição: a boa nova de Jesus. O atendente fraterno, ele não vai falar de teorias psicológicas, ele não vai fazer abordagem A, B ou C, ele vai falar do Evangelho de Jesus. O bálsamo curativo de todas as dores. Já dizia um amigo meu. Vai falar do Evangelho. Às vezes as pessoas não conhecem o Evangelho. E o atendente fraterno vai só apresentar o Evangelho, e a pessoa bebe naquela fonte fecunda que é a boa nova de Jesus, e encontra ali segurança, ao menos para alcançar o equilíbrio necessário para começar o processo de reerguimento, de melhoria na sua vida. No lar, nós precisamos estar vigilantes para cumprir esse papel de ser, na vida do outro, do meu familiar, o porto seguro. De ser aquela pessoa que ele pode contar, ao menos para conversar. De ser aquela pessoa que dá atenção. É difícil, porque o dia a dia hoje é muito corrido. A gente tem que dar conta de muita coisa, mas a gente precisa se esforçar nesse sentido, de dar atenção, estabelecer conexões, trazer de volta para junto de nós as pessoas que nós amamos. E a gente está deixando perder essa conexão, esse laço, por essa correria do dia a dia, pela ganância de querer ser mais ou melhor do que os outros, pelo egoísmo de querer ser, de ter mais, de juntar moeda, de juntar patrimônio, de juntar dinheiro, e a gente vai esquecendo do propósito da vida, do propósito da nossa reencarnação, que é o nosso melhoramento enquanto ser, enquanto espírito mortal. Trabalhar e expandir as nossas virtudes do amor, da humildade, da caridade. Não devemos deixar de lado a vida material, porque nós estamos encarnados e nós precisamos dar conforto para a nossa família, nós precisamos dar conforto para nós mesmos, nós precisamos progredir na vida material, mas a nossa missão
é essencialmente o progresso espiritual, porque o corpo, ele se esvai. Os bens materiais que a gente adquire aqui ficam. O ouro, a prata, é corroído, mas as virtudes morais do homem são imorredoras e não se perdem, ficam para a eternidade. E a gente precisa ter isso em mente para conjugar os dois planos da vida. Trabalhar a nossa vida material, mas jamais esquecendo do propósito espiritual da nossa vida. Cuidando uns dos outros, cuidando de si, dando atenção, dando ouvidos, dando amor, dando acolhimento, como Jesus fez, olhando para os mais necessitados, acolhendo, sem julgamentos, mas transmitindo sua paz e seu amor. A reflexão para a gente, que é para todos, a reflexão que eu procuro fazer todos os dias, na minha vida, enquanto pai, enquanto filho, enquanto colega de trabalho, de ser uma pessoa que seja amparo na vida dos outros, que seja porto seguro, de dar a devida atenção às coisas que merecem a minha atenção. Dar atenção aos meus filhos quando eles estão conversando, quando eles estão trazendo suas questões, suas vivências, para que eu não perca a chance de tê-los comigo. Eu trabalhei um período no setor de assistência social daqui de Parnaíba e foram 2 semanas apenas e eu pude ver com esses meus olhos e viver o quão prejudicial o rompimento dos vínculos familiares é para as pessoas. A desestruturação das famílias é extremamente adoecedora. Vi pessoas que não tinham nenhuma noção de afeição pelos seus familiares. E isso me fez pensar muito sobre a minha própria conduta dentro do meu lar, na minha família, com os meus familiares. Me fez entender que a maior missão que eu exerço na atualidade é a de ser o amparo dos meus filhos e da minha esposa. O amparo espiritual, o amparo de amor, de confiança, de ligação. Se eu não estabeleço a conexão, o vínculo com os meus filhos na infância, eu perco eles na vida adulta. E eu pude ver pessoas que estavam em situações muito delicadas na sua vida adulta porque não tiveram vínculos com seus familiares. E isso até explica o porquê, de certa forma, há algum tempo atrás eu fiz uma escolha de diminuir as minhas atividades espíritas, porque praticamente todos os dias da minha semana estavam preenchidos com atividades da casa espírita. Trabalhava de manhã e de tarde e à noite casa espírita. E os meus filhos estavam crescendo e vivendo com minha sogra. Não que lá fosse ruim para eles, é família. Mas eu não estava exercendo a minha função paterna, de estar com eles, de ser aquela pessoa que dava atenção, de orientar. E nós conversamos, eu e minha esposa, e nós resolvemos dizer: ainda não é esse momento nas nossas vidas, o momento é para eles, é deles. Se nós não construirmos esse laço agora, depois a gente não consegue fazer, é muito mais difícil. Então, a gente tem trabalhado nisso para que a gente consiga plantar a semente
do Evangelho de Jesus na vida dos nossos filhos de forma coesa, que eles possam enxergar em mim e na minha esposa, possam enxergar na nossa família o porto seguro deles, que eles não recorram a outras pessoas, que eles não recorram a máquinas, a redes sociais para tentar satisfazer suas angústias, seus anseios. Essa função é nossa, é da família, e a gente tem se perdido nesse caminho, mas ainda dá tempo, sempre é tempo de recomeçar. Deus é misericordioso quando nos dá infinitas chances de recomeço, quando nós reconhecemos a nossa falha, quando nós olhamos para nós mesmos e entendemos que em algum momento da nossa caminhada nós nos perdemos, mas quando nós rogamos a Deus, Pai, me dá outra oportunidade, e Ele nos concede essa oportunidade. E se você passa por problemas familiares, e se você entende que esses problemas são frutos desse enfraquecimento desses vínculos, ainda dá tempo, sempre tem chance, basta a gente querer e pedir a Deus a orientação para nos mostrar o caminho, e pedir aos nossos amigos espirituais que nos ajudem nessa reconstrução desses laços. Os espíritos protetores da nossa família, eles vão lá atuar silenciosamente na nossa família, construindo uma ambiência espiritual propícia para que esses laços sejam reconstruídos aos poucos. Nós não podemos desistir. Nós temos que ter fé e sermos perseverantes nessa caminhada. Que Jesus nos abençoe fortemente e vamos seguir. Muito obrigado.